Tem uma coisa que ninguém me falou quando comecei a advogar, que eu ia me sentir perdida. Perdida na hora de cobrar os honorários, perdida na hora de cobrar uma consulta, perdida dentro de uma audiência. Sim, ninguém me falou isso. Olha que a gente passa 5 anos da faculdade aprendendo algo, mas que quando chega na prática a gente realmente não sabe ali os bastidores. Então por isso hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus erros, lembrando que será uma série de vídeos, não vai parar por aqui, para compartilhar com vocês meus erros e meus acertos também. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar seu like, porque é uma motivação para mim, para eu voltar sempre aqui e trazer conteúdos para vocês, ok? Então bora lá. Erro número 1, contrato que não servia para mim. Quando eu comecei, na verdade, todo estudante de direito sabe da importância do contrato, então começar sem um já é uma falha muito grande. Quando eu comecei, eu tinha um, mas ele não era feito para mim. O meu colega, ele me passou o contrato dele, que era de direito previdenciário, e eu usava aquele contrato para tudo. Só que lá dentro do contrato eu tirei algumas coisinhas que eram realmente específicas, como forma de pagamento, entre outras coisas, mas mesmo assim era algo que não se adequava à minha realidade. Porque quando eu comecei, eu peguei muitos casos de direito de família, consumeristas, então, sabe, mesmo que seja um contrato, tem que ter cláusulas específicas diretamente relacionadas à sua atuação de trabalho. A gente vai conversar sobre isso futuramente, dentro de outros vídeos, como que devem ser essas cláusulas, porque não é simplesmente você colocar sobre rescisão, não é simplesmente você colocar sobre a sua prestação de serviço e o que a parte contrária também tem que fazer. Já aconteceu algumas coisas assim chatíssimas comigo, mesmo tendo contrato, graças a Deus nunca precisei executar um, mas ter um contrato específico para o seu caso, por mais que você pegue um geral e vá adaptando, você precisa saber o que você precisa adaptar também. Então, esse foi um dos meus maiores erros. Hoje eu já tenho um, eu montei um para mim, com base nas minhas experiências, e estudando, lendo, procurando mais informações daquilo que eu poderia acrescentar dentro de um contrato, eu me sinto assim mais protegida. Ainda assim quero melhorar, porque tem acontecido algumas coisas que eu não gosto, então eu quero reforçar esse contrato com base nas minhas novas experiências. Erro número 2, insegurança ao cobrar honorários. Essa eu tenho que falar de novo. E é uma das coisas que mais dói no advogado que inicia agora. Insegurança ao cobrar honorários. Dentro aqui do Espírito Santo nós temos uma tabela. Na verdade, todo o estado possui uma tabela de honorários. E aqui no nosso estado, a tabela é bem altinha em relação aos valores. Eu particularmente considero alta. É um valor assim que você faz o cálculo e realmente algo que eu atualmente, na minha realidade, dos meus clientes, eu não consigo aplicar. Só que é muito mais complexo do que isso, porque quando você começa a se posicionar como um advogado, como um doutor, um estudante de direito talvez, as pessoas elas esperam de você também uma postura. Só que quando você não assume essa postura, você fica com receio de cobrar o valor que você acha que merece. Existem outras questões também que fazem com que a gente tenha o bloqueio de cobrar os honorários devidos, como por exemplo, a questão de você não saber o que é o seu salário, as suas horas, quanto que você realmente precisa cobrar para fazer aquele serviço. Porque se você for olhar, o nosso trabalho entre aspas, a maior parte do tempo é ficar sentado na frente de um computador, peticionando, lendo algumas informações, dependendo do caso, ok? Eu tô fazendo um resumo bem sucinto aqui, mas eu vivo a realidade, eu sei que não é assim. A gente senta na frente do computador, faz algumas anotações, lê provas, faz pesquisa, manda pra não sei aonde, enfim. E se você for contabilizar as horas do seu trabalho, vai valer muito mais do que um salário mínimo. Só que você não sabe a sua hora, o tempo que você se dedica ali na frente do computador. Você tem que lembrar
da água que você paga, da internet, da sua OAB, do token que você precisa renovar. Então todos esses detalhes, eles entram na precificação do seu honorário. Também não se preocupe, porque também vou fazer um vídeo específico relacionado a isso, ok? A finanças na advocacia autônoma. Mas assim, é muito difícil mesmo cobrar os honorários. Inclusive, a questão do atendimento. Cobrar atendimento sempre foi uma grande dor para mim, ainda é, porque a maioria dos advogados aqui não cobram atendimento. E o público que eu atualmente estou atraindo é um público que não quer pagar atendimento. Porém, eu fico pensando, se as pessoas elas pagam um médico particular, por que elas acham que não vão precisar pagar o atendimento de um médico particular? Além disso, são 5 anos para a pessoa vir aqui, sentar no meu escritório, mesmo que seja simples, e tirar de mim uma informação que eu demorei 5 anos, mais uma pós-graduação específica, né, de direito de família, mas mesmo assim, para dar uma resposta para ela. Entende? Então, qual é o problema? O problema é no início que eu falei. Na postura, se eu não me enxergar como merecedor, uma pessoa de valor, eu vou ter dificuldade para passar esse valor para o meu cliente enxergar valor em mim e eu poder passar o preço. Entende? O caminho do negócio não é simplesmente olhar para a tabela de honorários, não é isso daqui que eu vou cobrar. Existe uma série de fatores que vão implicar para o resultado final. E tudo começa no posicionamento, na postura, no seu comportamento, na forma que o teu cliente vai te enxergar, a forma que você está atraindo esse cliente através da sua imagem, para quando ele chegar ali dentro do seu escritório, ele simplesmente chegar confiante de que você é uma pessoa qualificada e é você que ele vai contratar. Entende? É muito complexo. É muito complexo. Não é simplesmente dinheiro, é mais profundo. Erro número 3 é relacionado a audiências, mas talvez dentro do que eu vou falar agora vão ser diversos erros em um tema só. O que acontece? Eu acho que talvez nem tanto audiências, mas não pegar casos em que eu realmente tivesse mais estrutura em conhecimento para pegar. Sabe por quê? Eu falei audiência porque eu lembrei de algumas audiências em que eu participei sem saber o procedimento. Audiência criminal, audiência no juizado especial civil, essas coisas. Mas especificamente, antes de voltar a esse tópico, sobre audiência, eu me arrependo de não ter participado de mais audiências enquanto eu era apenas uma jovem iniciante. Participar assim, de entrar no fórum e pedir excelência, posso assistir a audiência, sou advogada, iniciante, enfim, sabe? Dar a cara pra bater. Ser mais humilde nesse sentido, de realmente mostrar que eu tô aprendendo, eu preciso de ajuda, eu quero aprender. Por quê? É uma coisa que, quando você vai pra prática, existem os procedimentos. Procedimento no juizado especial, no justiça comum, existe o procedimento na justiça trabalhista, na criminal. Então, cada um tem o seu procedimento na audiência. Quando você pega um caso criminal, você tem que lembrar que na hora da audiência, por exemplo, de instrução e julgamento, você vai ter o seu momento de fala. E o que atrapalha são os termos em que o juiz vai usar. Tem juiz que vai falar assim, com a palavra, doutora, você com a palavra. Mas tem juiz que vai falar assim, doutora, vai querer ir direto para as alegações ou vai querer fazer tá. Entende? Então, assistir às audiências vai fazer com que você tenha um pouco mais de experiência e sensibilidade de como que o juiz procede. Porque depende muito de juiz. Assim, é algo, gente, depois que você aprende o procedimento, o medo ele vai saindo. Eu também sinto medo até hoje de audiência, porque eu fico vendo tantos casos assim no migalhas, de audiência, de juiz se exaltando, advogado, não sei que lá o quê, eu fico preocupada também. Só que eu não posso deixar o medo me travar.
Então o que eu faço? Hoje eu tenho que fazer o meu dever de casa. Quando o cliente chega para mim e traz a demanda dele, eu penso, é um caso em que eu consigo administrar, ter tempo para estudar, vou conseguir saber o procedimento, é algo que eu já conheço? Se sim, eu pego, porque eu tenho que pensar em todos os passos. Gente, eu não posso pensar só nisso daqui não. O meu cliente, ele me procura porque ele tem uma dor. E eu não posso chegar na audiência e mostrar a minha dor para ele, que é a audiência, sabe? Então, essa questão do preparo, essa questão de você pensar com mais cautela se você está pronto para pegar esse tipo de causa. Qualquer coisa, gente, arruma um amigo que gosta de audiência. Tem sempre alguém que é aquela pessoa assim agitada, que gosta de falar, que gosta de uma briga, enquanto você pode ficar aqui, ó, só no atendimento, na mensagem, peticionando, e o seu amigo partir para audiência, entende? Eu já fiz isso, já levei uma amiga minha também para audiência, hoje eu tenho uma sócia, a gente faz audiência, nós duas, ela do meu lado, eu do lado dela, vice-versa. Enfim, a gente vai se adaptando. Mas um dos meus maiores erros, se eu não me engano, foi essa questão. Primeiro, de não ter assistido mais audiências enquanto eu era apenas uma jovem iniciante e ter dado a cara para bater. Número 2, pegar causas sem eu ter um pouco mais de noção sobre o tema. Porque isso implica lá no resultado final, na audiência, né? Não no resultado final, porque o resultado final, muitas vezes você pega, tem vários julgados aí, casos semelhantes e, enfim, é mais fácil de conduzir. Mas digo em relação à sua prática na audiência, o seu nervosismo, sabe? O próximo erro, gente, está relacionado a isso daqui. Estudos, atualização jurídica. Você sabe que o direito é uma área que há sempre mudanças. O Brasil em si, ele é instável juridicamente, e isso daí todo mundo sabe. A gente já entra na faculdade sabendo disso. Porém, existe uma prática que a gente não pode deixar de ter, que é o hábito, a minha Luísa pagou, que é o hábito de buscar por atualização. Não é sempre estar estudando, porque nem sempre você vai precisar fazer um curso, mas ir a um congresso quando é na sua cidade, participar das reuniões da sua seccional, dos cursos que a sua seccional faz. Isso eu me arrependo de não ter feito. Isso também é muito bom para criar network. Quando você participa dos cursos, dos congressos, assim, você vai vendo as caras jurídicas aí, você vai tendo um pouco mais de familiaridade. Isso ajuda a quebrar o nervosismo também. Inclusive, é bom para o teu cliente. Quando ele te vê que você está estudando, que você está comprando curso, que você está indo em palestra, ele vai falar, nossa, que advogado legal, pessoa que busca se qualificar. Isso daí justifica depois o seu preço e agrega no seu valor. Lembra lá atrás quando a gente falou sobre honorários? Participar de cursos, fazer curso seja presencial ou online, e mostrar obviamente para o teu cliente, estar presente em ambientes jurídicos, isso tudo agrega valor. Mas eu me arrependo, por quê? Porque hoje em dia em que eu não me gosto tanto profissionalmente, eu sinto falta desse tempo que eu tinha para estudar mais. Hoje, para eu pegar, para estudar, é um pouco mais complicado, a cabeça não quer concentrar, o tal do celular, fica aqui a tal da dopamina, isso tudo tira meu foco, minha concentração. Minha mãe, ela sempre fala assim, Noemi, pega esses livros aí, estuda esse livro. Só que esses livros, eles estão desatualizados. E eu tenho eles, tem livro aqui desde 2013 e tem coisa que já não vale mais. E para eu saber se tá valendo ou não compensa eu pegar esses livros e reler. É melhor comprar um novo, entende? Então esses daqui estão só de enfeite. Tô falando, você aí é advogado, tá me acompanhando? É verdade, é só de enfeite. Mas, enfim, galera, pra falar a verdade, eu já ajudei muita gente a ficar rico, porque eu já comprei vários cursos. Já teve um curso que eu comprei e não consegui terminar até o fim, quem nunca, né? Mas isso é um erro muito grande, é uma falta de comprometimento. Pode ser que o curso seja ruim, igual o que eu fiz, mas é uma falta de comprometimento. Enfim, hoje eu quero voltar
a ter o hábito de estudar, vou fazer vídeos relacionados a isso também, não se preocupe. Gente, eu vou fazer vídeo relacionado a todos esses tópicos, tá ok? Não se preocupe, eu vou pegar todos esses tópicos, vou fazer um específico sobre cada um. Mas a princípio a gente vai começar por esse, tá? Sobre os erros. Bora pro próximo erro. Para encerrar, eu quero falar sobre comparação. Um dos meus maiores erros é relacionado à comparação e automaticamente o medo de assumir que eu era iniciante. Isso tudo fez com que minha carreira, que ainda está em ascensão, em construção, demorasse e ainda demora um pouco mais para engrenar. A primeira coisa é a comparação, que não é inveja. A inveja é você querer o que é do outro para si. A comparação, pelo menos do meu ponto de vista, porque existem pessoas que consideram comparação e inveja a mesma coisa. No meu ponto de vista, a comparação é quando você olha e fala assim, poxa, eu poderia estar lá se eu tivesse lá atrás tomado aquele posicionamento ou permanecido naquele ritmo, sabe? Eu enxergo como comparação nesse aspecto. Então, assim, eu me comparo muito, não só na advocacia, na fotografia, que é uma área que eu trabalho, como assessora e cerimonialista de casamentos também, eu me comparo muito. Nossa, e assim, é algo que no início é difícil. A gente realmente precisa conhecer, ter autoconhecimento, entender que o seu ambiente de vida, o seu histórico de vida, o seu pensamento é o que vai determinar muitas coisas lá na frente. Então, se comparar é algo muito assim, frustrante, é desnecessário. Porque cada um tem o seu histórico de vida. Fulano, meu vizinho aqui, tem o seu histórico de vida. O que fez ele chegar no resultado de hoje é o histórico de vida dele, passado, as escolhas dele, os ambientes que ele frequentou, as amizades que ele teve. Então, é isso tudo. Eu não posso me comparar sendo que eu sou completamente diferente. E com base nisso, deixar de dizer que eu era iniciante, algo que realmente assim me machucou, me trouxe consequências, porque quando você diz que é iniciante, as pessoas elas se abrem mais para te ajudar. E ela realmente, eu não sei, aí talvez, né? Mas quando você chega e fala assim, nossa, eu tô iniciando agora, acabei de pegar meu OAB, você pode me ajudar? Eu não tô entendendo. Como é que eu faço nessa questão de procedimento? Tem gente que realmente não vai querer te ajudar, por quê? Porque vai ficar pensando assim, nossa, vai querer pegar meus clientes, ou vai se demonstrar uma outra pessoa. Enfim, tem gente que realmente é traiçoeiro quando pede ajuda, né? Se faz de vítima, mas na verdade é um lobo. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não nego ajuda. Hoje, por isso que eu tô aqui. Porque lá atrás eu tive dificuldade de pedir ajuda e tive também dificuldade de encontrar ajuda em alguns aspectos. Eu encontrei ajuda, mas também tive muita dificuldade em encontrar outros tipos. Então por isso que eu tô aqui. Eu quero falar pra vocês aquilo que eu senti ausência, os meus erros e os outros vídeos que eu também irei fazer com base nisso, nas minhas dores, naquilo que ninguém chegou pra mim e falou, Noemi, quando você fizer isso, estiver atendendo um cliente, faça dessa forma, tenha esse tipo de postura. Quando o cliente não te pagar, envie tal mensagem, converse dessa forma, sabe? E eu quero fazer isso sem... Eu quero fazer isso porque eu tô cansada de ver pessoas sofrendo, como eu tô sofrendo, eu ainda estou sofrendo. Então eu quero te ajudar, tá? Enfim, galera, esse é o vídeo. Chega demais, não vai ficar mais longo do que já tá, já passou de 10 minutos, então é isso. Se você tem mais alguns erros para acrescentar, coloque aqui e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, tá? Porque é importante para eu sempre voltar aqui com conteúdo legal para vocês sobre esse aspecto jurídico. Lembrando, gente, que o meu canal não é apenas de direito, sou uma pessoa extremamente aleatória, principalmente se você tá chegando aqui agora. Eu falo de tudo que é da minha vida, eu mostro tudo pra vocês, entende? Eu sou extremamente aleatória. Mas 70% do meu canal agora vai ser sobre direito. Descobri que vocês gostam disso, né? Então é isso. Um beijo e até mais.